Shalom, a paz do Criador seja com todos. Antes de iniciar o estudo de hoje, gostaria de deixar claro que o meu intuito com esse vídeo não é ofender a fé de ninguém. Muito pelo contrário, é para que você fortaleça a sua fé. Como eu já disse algumas vezes, nossa fé também deve ser baseada em conhecimento, para que não sejamos enganados, e pelo engano a nossa fé enfraqueça ou desfaleça nos momentos de provação. Como sempre, quero indicar que você, na sua Bíblia, leia todos os versículos que aqui serão citados. Confira, reflita, questione e chegue à sua própria conclusão. Retenha o que julgar bom. Segundo a doutrina do arrebatamento pré-tribulacionista, ou seja, antes da grande tribulação, descrita no Apocalipse, os cristãos da terra desaparecerão. Serão arrebatados por Cristo antes do julgamento final. Segundo eles, isto ocorrerá um pouco antes do aparecimento do Anticristo, e todos os chamados cristãos fiéis ou igreja serão levados para o céu e não participarão da grande tribulação. As passagens comumente usadas como suporte a essa doutrina são as seguintes: visto que guardaste minha recomendação de perseverar, eu te guardarei na hora da prova, que virá sobre o mundo inteiro, para provar os habitantes da terra. Apocalipse 3, versículo 10. Eu vos digo, nessa noite estarão dois numa cama. Um será arrebatado, o outro deixado. Haverá duas mulheres moendo juntas. Uma será arrebatada, a outra deixada. Lucas 17, versículo 34 e 35. Dois homens estarão num campo. Um será levado e o outro será deixado. Duas mulheres estarão moendo, uma será levada e outra deixada. Mateus 24, versículo 40 e 41. Isto vos dissemos, apoiados na palavra do Senhor, nós que ficarmos vivos até a vinda do Senhor. Não precederemos os mortos, pois o próprio Senhor, ao soar uma ordem, a voz do arcanjo e ao toque da trombeta divina, descerá do céu. Então ressuscitarão primeiro os que morreram em Cristo. Depois nós, que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles entre as nuvens no ar, ao encontro do Senhor, e assim estaremos sempre com o Senhor. 1 Tessalonicenses 4, versículos 15, 16 e 17. Será que essas passagens realmente dão suporte a essa doutrina? Analisaremos essas passagens mais adiante. Primeiramente, vamos mostrar a impossibilidade de um arrebatamento antes da tribulação e da vinda de Cristo para o julgamento. O próprio texto de 1 Tessalonicenses 4, versículos 15, 16 e 17, citado por quem defende essa doutrina, já nos mostra que primeiro os mortos terão que ressuscitar e que somente após isso os que estão vivos irão ser levados por Cristo para encontrar com Ele nas nuvens e depois reinar com Ele na terra em seu reino milenar. João diz que não estranheis isto. Chega a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. Os que agiram bem ressuscitarão para viver. Os que agiram mal ressuscitarão para serem julgados. João 5, versículo 28 e 29. Ou seja, os mortos terão que ressuscitar para poderem ser julgados. Ora, como podem os pré-tribulacionistas dizerem que seremos arrebatados antes da vinda do Messias, se os vivos irão ao céu encontrar com o Messias nos ares somente após os mortos ressuscitarem? Continuando no capítulo 5 de 1 Tessalonicenses, vemos que Paulo, está falando de um arrebatamento logo quando Cristo vir, e não antes disso. A respeito da época e do momento, não há necessidade, irmãos, de que vos escrevamos, pois vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como um ladrão de noite. Quando os homens disserem paz e segurança, então repentinamente lhes sobrevirá a destruição, como as dores à mulher grávida. E não escaparão, mas vós, irmãos, não estáis em treva, de modo que esse dia vos surpreenda como um ladrão. 1 Tessalonicenses 5, versículo 1 a 4. Ou seja, veja Paulo dizendo que os cristãos verão a tribulação, como assim afirma Yahushua ou Yeshua. Rogai para que a vossa fuga não seja no inverno,
nem em dia de Shabat, porque então a tribulação será tão grande como nunca foi vista, desde o começo do mundo até o presente, nem jamais será. Se aqueles dias não fossem abreviados, criatura alguma escaparia, mas por causa dos escolhidos, aqueles dias serão abreviados. Mateus 24, versículo 20 a 22. Por causa dos escolhidos, os dias da tribulação serão diminuídos, para que os escolhidos possam se salvar. Ora, se os escolhidos vão ser tirados da terra antes da tribulação, qual o sentido dos dias serem abreviados, se eles não estarão na terra durante a tribulação? Cristo não disse que antes da tribulação os escolhidos seriam salvos, mas que os dias seriam diminuídos para que após isto eles fossem salvos. Claro que Cristo não abandonará os seus e os manterá firmes e os apoiará e os salvará da tribulação. E Lucas completa: os homens definharão de medo, na expectativa dos males que devem sobrevir a toda a terra. As próprias forças do céu serão abaladas. Então verão o Filho do Homem vir sobre uma nuvem com grande glória e majestade. Quando começarem a acontecer essas coisas, reanimai-vos e levantai as vossas cabeças, porque se aproxima a vossa libertação. Lucas 21, versículos 26 a 28. Aqui, Cristo virá depois da tribulação e exorta os fiéis a levantar as cabeças, pois o alívio está próximo, depois da provação, e não antes. Portanto, está claro que não existe nenhum arrebatamento da chamada igreja fiel antes da tribulação, ou todos esses versículos seriam totalmente desconexos. Outro ponto importante de se tocar é que essa doutrina do arrebatamento pressupõe que haverão 3 segundas vindas de Cristo, uma no arrebatamento, supostamente descrita em 1 Tessalonicenses 4, versículos 15 e 16, outra no início do reinado de 1000 anos e outra ainda no julgamento final. Porém, todas as evidências bíblicas apontam para apenas uma segunda vinda do Messias. Pois como o relâmpago aparece no levante e brilha até o poente, assim será a chegada do Filho do Homem. Então aparecerá no céu o estandarte do Filho do Homem. Todas as raças do mundo farão luto e verão o Filho do Homem chegar nas nuvens do céu com glória e poder. Mateus 24, versículos 27 a 30. Quando chegar o Filho do Homem com majestade, acompanhado de todos os seus anjos, sentará em seu trono de glória. Mateus 25, versículo 31. Visto que todos morrem por Adão, todos recuperarão a vida em Cristo, cada um por sua vez. A primícia é Cristo, depois, quando ele voltar, os que morreram em Cristo. 1 Coríntios 15, versículos 22 e 23. Irmãos, pela vinda do Senhor nosso Jesus Cristo e nossa reunião com Ele, então se revelará o iníquo, que será destruído pelo Senhor, com o sopro da sua boca, e anulará com a manifestação da sua vinda. 2 Tessalonicenses 2, versículos 1 a 8. Eu te recomendo que conserveis o mandamento, sem mancha nem repreensão, até que apareça o nosso Senhor Yeshua. 1 Timóteo 6, versículo 14. Esperando a promessa feliz e a manifestação da glória do nosso grande Deus e do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Timóteo 2, versículo 13. Irmãos, tende paciência até que venha o Senhor. Prestai atenção no lavrador, como espera com paciência até receber as primeiras chuvas, e as tardias, com a esperança do valioso fruto da terra. Tiago 5, versículo 7. O dia do Senhor chegará como um ladrão, então o céu desaparecerá com estrondo, os elementos se desfarão em chamas, a terra com suas obras ficarão em chamas, a terra com suas obras ficará evidente. 2 Pedro 3, versículo 10. Assim, pois, vigiai, porque não sabeis o dia em que chegará o vosso Senhor. Mateus 24, versículo 42. Homens da Galileia, que fazeis aí olhando o céu, este Jesus que vos foi arrebatado para o céu, virá como o vistes partir para o céu. Atos 1, versículo 1. Todas estas passagens tratam da vinda do Messias apenas no singular. Por essas passagens vemos que Cristo virá apenas uma segunda vez. Alguns dizem que não se tratam de 3 segundas vindas e justificam dizendo que no arrebatamento o Messias virá e não tocará o chão, fundamentados novamente em 1 Tessalonicenses 4, e só depois da tribulação que seria então
a esperada segunda vinda para reinar 1000 anos, e já estando aqui na terra no final dos 1000 anos, julgaria os vivos e os mortos. Tão sem fundamento é essa doutrina que seus próprios adeptos não sabem explicá-la. Ora, onde se encontram nas Sagradas Escrituras essas duas vindas? Uma sem tocar o chão e a outra tocando o chão. Então seriam pelo menos duas, não? Shaul Paulo fala que Cristo virá uma só vez para julgar os vivos e os mortos. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino. 2 Timóteo 4, versículo 1. Outro ponto a se tratar é que essa doutrina também sugere que partes dos justos serão ressuscitados em momentos diferentes. Parte das pessoas ressuscitarão para serem arrebatadas antes da tribulação e outras ressuscitarão no último dia. Quando na verdade em Apocalipse 20, versículos 5 e 6, é bem claro que todos os justos estarão presentes na primeira ressurreição, os para o julgamento e juízo na segunda ressurreição após os 1000 anos. Então nenhum justo será ressuscitado para ser arrebatado antes da tribulação, e sim na vinda do Messias para reinar os 1000 anos com ele. Vejamos porque segundo as Escrituras isso é impossível. Vamos ler novamente 1 Tessalonicenses 4, versículos 15, 16 e 17. Dizemos-vos, pois, isto, pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. 1 Tessalonicenses 4, versículos 15, 16 e 17. E agora João 6, versículo 40. Essa é a vontade de meu Pai, que todo aquele que vê o Filho e nele crê tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Em Yohanan, João, Cristo diz que ressuscitará o justo no último dia, e não antes da tribulação. O Messias nunca disse, eu o ressuscitarei antes da tribulação. Não, ele disse que nos ressuscitará no último dia. Vamos analisar agora as outras passagens que citamos no início do estudo, que os defensores dessa doutrina usam para justificá-la, e ver que de modo algum elas se referem a essas doutrinas. Pois vamos a Lucas 17, versículo 34 e 35, que diz: Eu vos digo, nessa noite estarão dois numa cama, um será arrebatado, o outro deixado. Haverá duas mulheres moendo juntas, uma será arrebatada, a outra deixada. Este versículo seria uma grande prova de um arrebatamento pré-tribulacionista, onde os eleitos iriam para o céu e os outros seriam deixados. Porém, olhando todo o contexto que diz respeito à expressão, olhe o texto no contexto para não virar pretexto. Veremos que este versículo nada mais fala do que o arrebatamento depois da vinda de Cristo, sendo, portanto, um versículo que é contra um pré-arrebatamento. Veja. E como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Lucas 17, versículo 26. Também do mesmo modo como aconteceu nos dias de Ló. Os homens festejavam, compravam e vendiam, plantavam e edificavam. No dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu fogo e enxofre do céu, que exterminou todos eles. Muita atenção nessa parte. Assim será no dia em que se manifestar o Filho do Homem. Lucas 17, versículo 34 e 35. Eu vos digo, nessa noite estarão dois numa cama, um será arrebatado, o outro deixado. Haverá duas mulheres moendo juntas, uma será arrebatada, a outra deixada. Lucas 17, versículos 28 e 30. Veja, o texto de Lucas nada mais fala do que o arrebatamento no dia da vinda de Yahushua, onde os ímpios serão levados e os justos reinarão com o Messias na terra durante seu reino milenar, e não antes da grande tribulação. Afinal, quem foi tirado da terra durante o dilúvio, o justo ou o ímpio? Óbvio que foi o ímpio, porque Noé, permaneceu na terra. Do mesmo modo, foi com Ló. Os ímpios foram tirados da terra com o fogo que veio do céu. O justo Ló permaneceu na terra depois de escapar pela própria vida, conforme a instrução do Malachim, do anjo mensageiro do Eterno.
Tendo esse entendimento, fica ainda mais claro se lermos Mateus 24, versículos 35 a 41. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Mas aquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca. E não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Aqui claramente está se referindo aos ímpios, eles que foram levados pelo dilúvio. Assim será também a vida do Filho do Homem. Então, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Estando duas moendo no moinho, será levada uma e deixada a outra. Mateus 24, versículo 35 a 41. Assim, essa passagem de Mateus é entendida da mesma forma que Lucas 17, versículo 34 e 35. E agora, Apocalipse 3, versículo 10. Visto que guardaste minha recomendação de perseverar, eu te guardarei na hora da prova, que virá sobre o mundo inteiro, para provar os habitantes da terra. Esse texto nada mais fala do que a mão de Adonai protegendo os santos durante a tribulação. Adonai nos protegerá para que nenhuma das pragas nos atinja e que sobrevivamos à provação. Conclusão. Esta doutrina do arrebatamento não consta nas Escrituras e foi inventada há pouco mais de 200 anos por um inglês chamado John Nelson Darby, que nasceu em 1800 e morreu em 1882, e tornou-se febre entre os protestantes por causa dos comentários de rodapé da Bíblia de Scofield. Portanto, é a mais recente linha de interpretação da escatologia bíblica. Essa tal interpretação já havia sido formulada 300 anos antes pelo jesuíta espanhol Francisco Ribeira. Por quase 3 séculos ficou confinada na Igreja Católica, até que, em 1826, Samuel R. Maitland, que era bibliotecário de Canterbury, publicou um panfleto em que promovia a ideia do jesuíta. Nada tem de bíblica nessa doutrina, portanto, mais uma falácia criada por fundamentalismos. Também vale aqui frisar que essa doutrina despreza totalmente Israel, como o povo escolhido do Altíssimo. Dentro dessa doutrina, somente a chamada igreja seria arrebatada e o povo escolhido do Pai seria deixado aqui na grande tribulação, tirando assim uma das características principais de Adonai, que é a sua fidelidade. A Escritura é bem clara ao dizer que Israel sempre será o povo escolhido do Eterno, que os descendentes dispersos desse povo serão reunidos e que através do Messias os gentios serão agregados ao povo de Israel como os adornos da noiva. Então haverá um só povo e um só será o seu Deus. Espero que esse estudo faça você refletir sobre essa doutrina pré-tribulacionista, caso acredite nela. Pegue os versículos aqui citados e confira você mesmo. Estude, reflita e questione. Veja se esse estudo tem ou não sentido. Que o Eterno os abençoe. Shalom.